Graça e paz, abençoados. Abençoados, o meu canal no YouTube é Félix, dizendo o que a Bíblia diz. Se você dá uma passadinha por lá, não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, tá certo? Deus continua abençoando a tua vida. Eu quero falar nesta hora de um assunto muito importante que nós precisamos aprender. Que tem o seguinte tema: na lei se manifesta os pensamentos do homem, e na graça se manifesta os pensamentos de Deus. Nós vamos ver isso através das citações das Escrituras. Jesus falou com seus discípulos em João, no capítulo 14, e no versículo 19, ele diz assim: ainda um pouco o mundo não me vereis mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então veja só, quando Jesus fala estas palavras, ele estava falando sobre a manifestação de Deus nos discípulos e a manifestação de Deus também, claro, em nós depois da sua morte e ressurreição. Por quê? Porque quando Jesus estava falando essas palavras, Jesus ele disse assim para os discípulos. Ele disse: o Espírito da verdade, versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conhecereis. Ele está dizendo: mas vós o conhecereis. Por quê? Porque habita convosco e está em vós. Ele está falando aqui do Espírito Santo, que eles conheceriam porque habitava neles, não é? E estava neles. Então habita em nós, estamos em nós. Então ele disse assim: ó, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então Jesus estava dizendo: eu vou voltar para vocês. Então por isso que eu disse que a lei se manifesta os pensamentos do homem e a graça os pensamentos de Deus. No pensamento do homem, precisa ficar dizendo: Jesus está voltando, o Apocalipse está se cumprindo, Jesus está às portas, e aí viva aquele tumulto, as pessoas com medo e tal. Mas Jesus já voltou para nós, através do Espírito. Por isso que eu gosto de falar, não estou falando de vinda ou de volta escatológica. Isso, eu não me preocupo com esses assuntos, porque o que importa é que eu sei que Ele está em mim. Ele está em mim, então é a garantia que se ele voltou ou se não voltou, de toda forma eu estou seguro porque ele já está em mim. Então veja só, ele falou para os discípulos: ainda um pouco o mundo não me vereis mais, mas vós me vereis. Por quê? Porque eu vivo e vós viverei. Ele disse, naquele dia, versículo 20, naquele dia conhecerei que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Pronto, o que importa é isso, naquele dia, nós estamos nesse dia, conhecendo que Jesus está em Deus, né? Porque foi isso que ele veio fazer aqui, morrer e ressuscitar para que tudo isso se cumprisse em nós, né? Então, ele não precisaria vir como Deus, ele não precisaria vir aqui fazer o quê? Então, ele não veio por ele. Então, para que entendamos que ele está em Deus e Deus está em nós. Então, é o que ele está falando aqui. Ainda um pouco o mundo não me vereis mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, ele está em nós. Deus está em nós através de quem? De Jesus. Então, Jesus já voltou para nós. Olha, para que nós possamos ter uma melhor compreensão, vamos dar uma olhada aqui em Colossenses, no capítulo 3, e no versículo 3, olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que Paulo está dizendo aqui pela revelação que ele teve. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês já morreram, a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Mas ele estava falando com pessoas mortas, pessoas vivas. Pessoas na carne viva. Mas Paulo estava dizendo que aquelas pessoas, eles viviam em espírito. Então, quer dizer, na carne, para eles estavam mortos. Então, ele continuou dizendo aqui no versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Aí aqueles que estão aí esperando essa vinda escatológica, aí não acreditam que Cristo está nele. Por quê? Porque ele está dizendo: não, Jesus vai voltar, e se voltar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, se a sua vida... Não, se Cristo está em mim, a minha vida está no altar de Deus. Vamos dizer dessa forma, para que nós possamos compreender. Já está, vamos dizer, nas mãos de Deus, já está nas mãos de Deus. A minha vida já está em Deus. A sua vida já está em Deus. Por quê? Porque na realidade ele já voltou, como está escrito aí aonde nós lemos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com ele em glória. Então, veja só, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo disse assim: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E se viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então ele está dizendo: não sou eu que vivo, não, é Cristo que vive em mim. Então ele vivia
uma vida espiritual, ou seja, Cristo estava nele. É isso, abençoado, que nós precisamos entender. Por quê? Porque, com certeza, na lei você nunca vai aprender essas coisas, porque na lei, a lei vai estar sempre com os pensamentos de homem, pensamentos de Moisés, das coisas de Moisés que Jesus já cumpriu. Mas na graça é diferente, é os pensamentos de Deus. Jesus já está em mim, é a esperança da glória. Cristo voltar, como que Cristo vai voltar, né, numa vinda escatológica, e eu vou ficar, se ele está em mim? Ele já está em mim através do Espírito Santo. Como ele mesmo disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E ele estava falando do Espírito Santo, né, no versículo antes que nós lemos. Ele estava falando no versículo 18, que ele falou, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E no versículo 17 ele está falando do Espírito Santo, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e está em vós. Então, na graça, nós temos os pensamentos de Deus. Cristo já está em mim. Ele vai voltar? Não, ele já está em mim. Ele está na minha pessoa, ele está na sua pessoa. Então, você pode ter essa garantia que, com certeza, Jesus já se manifestou em glória. Então, ele já se manifestou, porque ele mesmo disse... acerca do reino do céu, ele disse, o reino do céu não é com visível aparência, ele disse, o reino do céu está dentro de vocês, está dentro de vós. Então nós já vivemos o reino dos céus, mesmo que passamos por muitas tribulações aqui na carne, mas no Espírito nós já estamos no reino do céu. Por quê? Porque nós não estamos aí preocupados com a vinda de Jesus, preocupados com isso, preocupados com aquilo, preocupados com o chip da besta, aí, com o chip, com a besta, com sei lá. Nós não estamos preocupados. Por quê? Porque não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Se viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então eu tenho a certeza, eu tenho a garantia da minha vitória, porque Cristo já está em mim. Você tem a garantia da sua vitória, porque Cristo já está em você. Tá certo? Abençoados. Esta é uma palavra para que você entenda que é Cristo que está em você. Então, ele já se manifestou. Se você for viver ainda as coisas da lei, porque na lei Jesus não tinha se manifestado. Se você ainda for viver as coisas da lei, então é como se Jesus não tivesse se manifestado. Porque Jesus se manifestou e Jesus partiu para o Pai nos finais dos evangelhos. Então foi lá no final, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, lá no finalzinho foi que ele morreu e ressuscitou. Então, abençoados, a partir daí nós vivemos esse reino dos céus, tá certo? Que Deus continue abençoando as vossas vidas em nome de Jesus. Graça e paz. Uai, seu app de vídeos curtos. Mas o que aconteceu? Ele disse que aquilo foi para um cumprimento de que? Da palavra de Deus. Então Deus já sabia. Aquilo foi o que? Um sinal para quem? Para os ninivitas. Então Deus fez dessa forma. Jonas ia fugir da parte do Senhor. Deus poderia mandar outro, dizer, não vou mandar esse porque esse não vai querer ir. Mas era justamente Jonas, era na forma que Deus estava trabalhando de uma maneira tão especial que o povo do Nínive se converteu todinho. Por quê? Porque Jesus disse que como Jonas foi sinal para os ninivitas, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ele disse assim, importa que o Filho do Homem fica 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então tudo isso aconteceu para se cumprir a palavra do próprio Deus. Ninguém frustra o Senhor. Ele faz da maneira dele, do jeito dele, e dá tudo certinho. Quando os ninivitas viram tudo o que aconteceu com Jonas, outros ficou sabendo, né? Eles então se converteram, todos eles. O rei já fez logo o decreto. Por quê? Porque Deus trabalha de uma forma especial. Às vezes nós falamos, o homem foi desobediente, mas Deus, como eu disse, não se frustra. Cristo como Filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Hebreus 3 e 6. Uai, seu app de vídeos curtos.